Rafael, assim, a gente fala muito da violência do local, mas a gente precisa falar também que são três cidades que compartilham muita coisa. A gente consegue perceber isso circulando nos três locais. Essas cidades compartilham as suas línguas, elas compartilham os seus costumes, a culinária, a cultura. É um local, um dos locais mais ricos, assim, mais interessantes de circular, de ouvir as pessoas, de aprender com elas, artesanato, quer dizer, é muita coisa, é muita riqueza, além, claro, da própria natureza, que é privilegiada nesses ambientes. No entanto, essas populações elas acabam compartilhando também dos seus problemas. E os problemas não é um problema que a gente pode dizer, é um problema da região. Isso aí é um determinismo, assim, é uma forma muito ruim de encarar as questões que estão lá. São problemas que são provocados pela má atuação ou pela ausência do Estado. Essa é a grande questão. Eu circulei, peguei uma carona na moto do coordenador da Univaja para sair de Tabatinga para ir lá para a Universidade Nacional da Colômbia. A gente estava tomando café no mesmo hotel e ele me deu uma carona na moto dele. Então, ele foi me contando da sensação de segurança. Ele se sente muito mais seguro circulando nas ruas de Letícia que circulando nas ruas de Tabatinga, em função da presença de policiais nas ruas. Era visível, também tem a coisa da agenda presidencial, então tinha pessoas das Forças Armadas, da Colômbia, mas a presença policial em Tabatinga e Letícia é muito maior. Mas os dados também refletem essa sensação de segurança, porque já de alguns anos os dados de homicídios de Tabatinga são elevadíssimos, inclusive em comparação a Letícia. No outro lado, que você sabe, é uma rua, né? É a mesma rua, você atravessa de um lado, está na Colômbia, no outro lado está no Brasil. Então, assim, eles compartilham em alguns momentos também das mazelas sociais, da questão da fome, mas isso também tem a ver com a falta de planejamento e de atenção do poder público para essa região. Eu tive lá na ilha, né, de Santa Rosa também, um local muito precário do ponto de vista da estrutura. A impressão em vários locais de Tabatinga, alguns de Letícia também, é de uma falta de saneamento básico. Então, são muitas questões que você não pode colocar na carga da região, dizer, olha, a região é ruim por causa disso, porque ela é riquíssima. No entanto, há uma ausência do Estado. Eu vi no hotel que eu estava, quando a gente estava buscando informações onde o presidente Lula ia pousar, né, o avião presidencial, e aí a informação é que seria em Letícia, porque era considerado um local, além de ser mais próximo, era do lado da universidade, mas um local mais adequado, mais seguro. Mas se do lado brasileiro não é seguro, de quem é a culpa, né? Eu não estou dizendo que é só do Lula, evidentemente, ele já é o terceiro mandato dele de presidente, claro. Mas de quem é a culpa? A culpa é do Estado. Se há ausência de segurança, a culpa é do Estado. No domingo, quando eu estava lá de manhã, o assunto em Tabatinga foi o homicídio de uma moça, uma jovem, ela trabalhadora, trabalhava no comércio lá em Tabatinga, e a informação que circulava é que ela havia saído 7 horas da manhã para fazer um atendimento de bronzeamento artificial, alguma coisa estética. E aí estava esperando abrir o local, um celular na mão, foi abordada por assaltantes, e na reação ela não quis entregar o celular, esse foi o relato que eu ouvi, ela acabou levando 3 tiros na cabeça. Veja a desproporção. E o comentário todo, assim, olha, ela marcou, é um local perigoso, não deve andar com o celular na rua, 7 horas da manhã, deserto, quer dizer, é um contexto complicado que a gente acaba tendo que ter cuidado, inclusive aqui em Manaus, os índices de assalto, de roubo de celular no estado do Amazonas são altíssimos em relação ao resto do país, isso já está no Fórum de Segurança Pública como um dos dados, né, da violência. No entanto, a culpa não é só da vítima, né? Parece que a culpa é da vítima. A culpa está realmente nessa progressão da violência, nesses dados que são elevados, e veja que a violência vai criando um status que é para além do que se põe da questão do narcotráfico. Isso foi um crime de desproporcional violência, né? Eu vi também circular aqui no grupo da Univaja, no grupo da imprensa, os indígenas se posicionando sobre essa passagem do Lula pela região e os índices de Tabatinga, de assassinato em Tabatinga. Então, acho que fica essa lição aí, esse importante desafio que não pode ser esquecido, de que não é natural, não é normal
que esses índices de violência, de assassinato, e não são só assassinatos ligados a crimes de narcotráfico, você vê que criou um outro patamar, porque a impunidade acaba gerando isso. Há uns 2 anos a gente teve também aquele registro daquela chacina, aquela terrível carnificina que foi promovida por agentes do Estado e que até hoje não há respostas. Então, há uma ausência de atuação, precisa... postos importantes de fiscalização do Estado não foram reativados naquele local. A gente tem visto ali no município vizinho de Atalaia do Norte, que também criou uma grande visibilidade em função da violência contra o Bruno e o Dom, o assassinato deles. A gente tem visto ações pontuais da Polícia Federal fazendo queima de dragas, enfim, de garimpo. E também não soluciona, né? O próprio Bush, na entrevista e depois na fala, conversa comigo, ele se preocupa bastante com isso. Assim, ó. São ações que geram imagens, que dão uma matéria no Jornal Nacional, né? Que dá uma visibilidade para a Polícia Federal, mas não resolve o problema da região. A fala do senador Omar, lá no CAIS, embora a gente não exalte o que ele falou sobre liberar o garimpo, mas ele falou, destruir uma balsa ou outra, aquilo ali não vai resolver, e não vai mesmo, e é o que a Polícia Federal tem feito nesse momento. Então, precisa de ações mais planejadas, mais estratégicas, que foi a promessa do presidente Lula no discurso dele durante esse evento lá em Tabatinga.